Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, eu estou fazendo este vídeo porque um dos meus inscritos, ele me citou o texto de Daniel 9:27, que diz: "E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a festa de manjares." E ele perguntou: isso já não se cumpriu? Bom, eu fiz um vídeo pela madrugada, que é de caráter escatológico. Vocês podem ver o último que eu fiz agora. E aqui eu estou fazendo este último vídeo para dar algumas explicações de como se deu a evolução da escatologia. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Não deixe de assistir esse vídeo, tá bom? Por favor, não deixe de assistir esse vídeo. Vá até o final. Eu vou te explicar como a escatologia ela não é algo pronto, ela passa por uma evolução. Como assim, professor? Como assim? Me explica, eu vou lhe explicar. Vamos bem aqui para Daniel. E vou trazer como exemplo o livro de Daniel. Olha, por exemplo, Daniel 9:27, onde eu acabei de ler para vocês. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok. Para quem não tem muito estudo, quem já pega uma teologia pronta, e principalmente quando pega uma Bíblia com notas, que nem a que eu tenho aqui, ele vai ler a interpretação desse texto e ele pensa que é a única. Por exemplo, como é que esse texto é visto agora? Essa passagem que eu li, como é que ela é vista, por exemplo, na escola dispensacionalista? Como é que esse texto é interpretado? Esse texto aqui ele é interpretado como fazendo uma alusão ao anticristo, fazendo uma aliança com muitos judeus por uma semana. É assim que os futuristas da linha dispensacionalista interpretam esse texto. Ok, queridos? Como é que esse texto aqui é visto, por exemplo, pela Igreja Católica? Ouçam bem, como é que esse texto é visto pela Igreja Católica? Por exemplo, São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim e ele interpretou dessa forma. Ele, aí bota entre parênteses, o Cristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ora, na tradução de Santo Agostinho não, São Jerônimo, a tradução que ele traz nos leva a ver aqui, fazendo aliança, Cristo, não anticristo, na Vulgata Latina, e essa é a interpretação da Igreja Católica, ela vê aqui Cristo fazendo uma aliança com muitos judeus. E na metade da semana, veja, era essa a interpretação que se dava ali nos tempos primitivos do cristianismo. Na metade da semana, aqui eles colocam a metade da semana exatamente no momento em que Cristo morre ali no Calvário. Quando se diz, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, pergunta-se, quem foi que fez cessar o sacrifício e a oblação? Foi Cristo. Então, na teologia católica, e diga-se de passagem, para os amilenistas, ok? Para os amilenistas e na teologia católica, quem está em foco aqui é Cristo, fazendo uma aliança com o povo judeu, ok? Na metade desta semana, e aí eles dizem que a metade aqui da semana, ela deve ser colocada ali exatamente, vamos dizer, no ano 29, ou no ano 30, ou no ano 33 que Cristo morreu.
Tá bom? Vamos dizer que Cristo morreu no ano 33. Então a metade da semana cai no ano 33, quando Cristo morreu. O que aconteceu? Quando Cristo morreu, a partir dessa interpretação, foram suspensos os sacrifícios e as ofertas, ou seja, a lei cerimonial foi cancelada, foi suspensa. E é assim que eles interpretam isso aqui. Ó. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ok, queridos? E sobre a asa das abominações virá o assolador. Ora, ainda na visão da Igreja Católica, este assolador aqui é Tito, o general romano, que devastou a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja, eu estou dando aqui a interpretação oficial da Igreja Católica. É claro que muitos dos padres da Igreja, eles deram variantes. A gente vê, mesmo nos padres da Igreja antes de Santo Agostinho, antes de São Jerônimo, que eles viam ele fará uma firme aliança com muitos, como fazendo uma referência ao anticristo. Ok, meus queridos? Tratando-se da visão do profeta Daniel, quem é que está em foco aqui? Para Daniel, para o escritor do livro de Daniel, quem é que está em foco? Ora, para quem escreveu o livro de Daniel, ele está falando aqui de Antíoco IV Epífanes, que fez uma aliança com um grupo de judeus. É isso que o autor do livro de Daniel tem em mente. Você pode ler, por exemplo, lá em 1 Macabeus 1, versículos 12 a 16, que lá realmente é um grupo de judeus vai até Antíoco que faz uma aliança com ele. Ok, queridos? Então, a interpretação mais antiga, ou a primeira interpretação para o que nós acabamos de ler em Daniel 9:7, faz referência a Antíoco IV Epífanes entrando em uma aliança com o povo judeu, ou pelo menos com um grupo de judeus apóstatas, que resolveram abraçar o helenismo. Tá bom, meus irmãos? Então, eu estou sendo muito fiel para vocês, eu estou dando aqui a interpretação original, o que estava na mente do autor do livro de Daniel. Tá bom? Essa interpretação era que, vamos dizer, predominava antes de Cristo. Quando Jesus Cristo, antes de eu ir para mais frente, eu vou aqui ler aqui outras referências de Antíoco IV Epífanes, que é, na interpretação cristã, o anticristo. Ó. Vou ler bem aqui. 7:8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, é comum hoje se ver aqui o anticristo, mas lembre-se, a interpretação original, o que estava em mente aqui, o que estava na mente do autor sagrado aqui, era Antíoco IV Epífanes. Eu quero aqui fazer mais uma alusão ao Antíoco IV Epífanes aqui. Capítulo 7, 24. E quanto... Vou ler o verso 25 só. E proferirá as palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui, a primeira interpretação que nós temos antes de Cristo aqui é que está em foco Antíoco IV Epífanes lutando contra o povo santo. Quem é o povo santo aqui? São os judeus. Aí você pergunta, judeus de que tempo? Judeus dos tempos de Antíoco IV Epífanes, ali do 2º século a.C. Antíoco IV Epífanes ele reinou desde o ano 175 a 163 a.C. Então foi nesse espaço de tempo, entre 175 a 163, que o povo judeu passou pela maior perseguição que nós temos ali no período macabeu. Então é a isto que o livro de Daniel faz referência, tá bom? Outra referência aqui, Antíoco IV Epífanes, 8:9, que na visão cristã é o anticristo. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Esse chifre muito pequeno aqui é o mesmo que eu acabei de ler. E proferirá as palavras contra o Altíssimo. Vou continuar a leitura. Daniel 8:9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou.
e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. O príncipe do exército aqui é uma referência histórica a Onias III, tá bom? Que era o sumo sacerdote dos judeus, que foi morto ali, tá entendendo? E por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quem foi que fez isso? Antíoco IV Epífanes. E um exército foi dado contra o sacrifício. Aqui é o exército helenista. O exército, sob o comando de Antíoco IV Epífanes, marchou contra Jerusalém. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Ora, nessa leitura aqui nós temos as batalhas de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu. Depois, ouviu um santo que falava e disse a outro santo que ele falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário que é o templo de Jerusalém, e o exército, aqui é uma referência ao povo, aos valentes de Israel, a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Veja, irmãos, aqui a referência histórica aqui é Antíoco IV Epífanes. Você pode ler em 1 Macabeus, capítulo 4, versículos 52 a 54. Você vai ver uma confirmação histórica do que eu estou lhe falando aqui. Em Daniel 9:27 eu já li para vocês, está em foco aqui Antíoco IV Epífanes, tá bom, meus irmãos? Uma outra referência que é Antíoco IV Epífanes, nós temos em Daniel capítulo 11, versículo 21, que diz, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Daqui para frente nós temos uma alusão a Antíoco IV Epífanes, tá bom? Em luta contra o povo do Egito, e assim por diante. E aí entra as lutas de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Versículo 36, mais uma referência aqui antiga. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui nós temos mais uma vez uma referência a Antíoco em sua batalha contra o povo judeu. Então, meus irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês a interpretação original do livro de Daniel. E é necessário que assim eu faça para que você entenda uma coisa, que a teologia, a interpretação, a escatologia, ela passa por uma evolução. Ela passa por uma evolução. Quando nós chegamos aqui no período cristão, eu quero ler aqui para o Senhor uma coisa. Essas mesmas profecias, este personagem aqui, pelo menos algumas coisas que nós lemos. Por exemplo, lá no livro de Daniel nós temos a abominação desoladora. O que é abominação desoladora? É um sacrifício de uma porca que Antíoco IV Epífanes mandou colocar no altar de Deus, no templo em Jerusalém. A isso é que se faz referência à abominação da desolação. Agora veja como é que esta passagem de Daniel que faz referência à desolação, à abominação desoladora, como é que ela é trabalhada no Novo Testamento. Olha aqui, Mateus capítulo 24. Vou aqui explicar para vocês como é que é trabalhado o livro de Daniel aqui no Novo Testamento. Veja que ele já vai sofrer uma reinterpretação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esta referência aqui, a abominação da desolação, ela está exatamente no livro de Daniel, meus irmãos. É só você ver, está lá no livro de Daniel. Como eu já expliquei, isso aí faz referência a uma porca, que era um animal imundo para os judeus e ainda hoje é. Então Antíoco pegou e mandou sacrificar porcos, suínos, no altar de Deus. E é a isso que faz referência o livro de Daniel, ao abominável da desolação. Só que Mateus, ele pega o livro de Daniel e reinterpreta. E o que é abominação desoladora aqui no Evangelho de Mateus? Quando, pois, virdes que a abominação
da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ora, os intérpretes dispensacionalistas dizem que esta abominação desoladora, e até muitos dos pais da igreja, a começar dos pais da igreja, eles veem aqui uma referência ao anticristo, que se assentará no templo de Deus. Ou outros pensam que nós temos aqui uma estátua do anticristo. Ok? Aqui o autor simplesmente ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Veja que Mateus ele está extraindo aqui uma profecia de Daniel que já foi cumprida no passado. Esta abominação da desolação que está lá no livro de Daniel, ela faz referência, como eu já falei, a antigo quarto Epífanes que mandou sacrificar suínos no altar de Deus. Veja então que esta profecia que se encontra no livro de Daniel, ela é retrabalhada nas páginas do Novo Testamento. Aí você me pergunta, professor, então para Mateus, quem é esta abominação da desolação? Ora, Mateus aqui, meus irmãos, no capítulo, aí onde entra a escatologia mateana. Mateus, o discurso de Mateus no capítulo 24, ele está descrevendo a destruição da nação de Israel e do templo. Por quem? Pelos romanos. Todo o capítulo 24 de Mateus, que você vai ler, o discurso escatológico de Jesus, ele foi escrito olhando para a destruição de Jerusalém e do templo pelos exércitos de Tito, pelos exércitos romanos. Jerusalém ela foi sitiada por Roma durante 3 anos e meio, entre os anos 67 a 70, até que no ano 70 se deu a queda definitiva de Jerusalém e do templo pelos romanos. Você pode ler isso aqui, por exemplo, no livro de Joséfo, ele explica tudo isso. Então, o autor, o escritor de Mateus, ele reinterpreta, ouçam, ele retrabalha o livro de Daniel, ele atualiza. A abominação da desolação, conforme nós lemos no livro de Daniel, sofre uma reinterpretação. Nas mãos de Mateus, este abominável da desolação não faz mais referência a Antíoco mandando erigir suínos no altar de Deus, faz referência aos exércitos de Roma na Terra Santa. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, isto aqui é o exército romano, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. O lugar santo aqui é uma referência à terra de Israel. A terra de Israel. Quem lê, entenda. Só para você ver como ele está falando, é da terra de Israel, da destruição de Jerusalém pelos romanos. Prossigamos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que o autor faz referência aqui? Porque no período de inverno, período chuvoso, tinha muita lama ali na região da Palestina, na Terra Santa. E se a fuga acontecesse num período de inverno, poucos escapariam, a maioria pereceria. E por que no sábado? Porque as portas da cidade de Jerusalém eram todas fechadas no dia do sábado. Então Cristo aqui ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então veja aqui que o autor ele está falando da destruição da cidade de Jerusalém e do templo pelas mãos dos romanos. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu vou tentar ser mais simples aqui para você. Quando você pega Mateus capítulo 24, quando você pega Lucas 13, ou melhor, Marcos 13 e Lucas 21, os três estão falando de um mesmo evento. Do quê? Da marcha de Roma contra a cidade de Jerusalém. Tanto Mateus como Marcos e Lucas, a escatologia deles é direcionada para a derrota de Israel pelas mãos dos romanos, o que se deu em 70. Eu quero ler bem aqui para você, aqui mais uma vez aqui, por exemplo, Marcos. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 13. Olha o que Marcos 13 diz aqui, 13, 14. Ora, quando vós verdes a abominação do assolamento,
ele usa quase que a mesma linguagem de Mateus, que foi predito por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Repito, aqui para os dispensacionalistas, este abominável da desolação é o anticristo ou é uma estátua do anticristo. Porém, veja que isso não é uma pessoa e nem uma estátua. Por quê? Porque a abominação do assolamento, quando ele se encontrar no lugar santo, ele será visto até mesmo por quem está distante. Olha, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, aqui diz, quem lê entenda, conforme foi predito por Daniel, quem lê entenda. Então, este abominável da desolação servirá de sinal para o povo de Deus de que a destruição de Jerusalém chegou. Então, quando os cristãos virem que o abominável da desolação está no lugar santo, eles devem fazer o que? Eles devem fugir. Aí veja que este abominável não pode ser uma estátua, conforme pensam. Não pode. Olha, ora, quando vós vedes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui é uma referência ao exército romano que sitiou a Terra Santa. Quem estava de longe já ia saber da notícia e até chegava a ver o exército cercando a Cidade Santa. Então, de onde eles estivessem, eles deveriam fugir, não deveriam voltar e entrar na cidade, de forma nenhuma. Então, o que diz aqui? Então, os que estiverem sobre o telhado, não desçam para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E os que estiverem no campo, veja que quem estava no campo distante conseguiria ver a abominação desoladora. E é claro que aqui faz referência ao exército romano que está sitiado em Jerusalém. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Percebam então, meus irmãos, que a escatologia de Mateus, Marcos e Lucas, ela é dirigida para o povo judeu. Tá bom? É dirigida para o povo judeu. No entanto, eles usam passagens do livro de Daniel e retrabalham para atualizarem. Com isso eu quero lhe dizer uma coisa. Crave bem isso. Mateus, Marcos e Lucas têm o seu sermão escatológico. Sim. Mas a escatologia que nós encontramos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, essa escatologia, guarde bem isso, com a exceção da vinda de Cristo, com a exceção da vinda de Cristo, tudo que Mateus, Marcos e Lucas falou, com a exceção dos sinais que anunciam a vinda de Cristo, sinais no sol, na lua e nas estrelas, com exceção desses sinais, com exceção do sinal da vinda do Filho do Homem, com exceção da vinda do Filho do Homem, tudo que Mateus, Marcos e Lucas falam já teve lugar no primeiro século. Como professor, é por isso que eu lhe disse, não pare de ouvir o vídeo. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez isso. Mas a escatologia de Mateus, Marcos e Lucas, ela é destinada, ou ela olha para os acontecimentos que envolveram a nação de Israel e Roma ali no primeiro século. A escatologia, narrada ali em Mateus, Marcos e Lucas, ela descreve a destruição do povo de Israel pelos romanos, o que culminou na destruição da cidade e do templo em 70. Então, veja, queridos, que nós precisamos trabalhar cada livro de acordo com a ótica do autor. O livro de Daniel, originalmente falando, nada tem a ver com a destruição dos judeus por Roma. Ainda que isso tenha sido trabalhado ou retrabalhado por Mateus e Marcos e até Lucas. O livro de Daniel foi retrabalhado, foi atualizado por Mateus e Marcos. Mas lembre-se, o livro de Daniel, originalmente falando, quem escreveu o livro de Daniel não estava pensando na destruição dos judeus por Roma, e sim na destruição dos judeus por Antíoco IV Epífanes.
Só que as profecias que falam da destruição do povo judeu pelo rei ímpio foram atualizadas por Mateus e Marcos e Lucas, de sorte que a destruição, por exemplo, a destruição que nós temos aqui em Mateus, Marcos e Lucas é a destruição do povo judeu por Roma, é a destruição dos judeus da nação de Israel por Roma, e não mais por Antíoco IV Epífanes, conforme nós temos no livro de Daniel. Quando nós chegamos no livro do Apocalipse, nós temos já uma outra escatologia. Como professor, exatamente. O livro do Apocalipse não vai mais falar da destruição do povo de Israel ali pelos romanos. Por quê? Porque quando o livro do Apocalipse foi escrito, acredita-se que tenha sido no ano 100, Israel já estava com 30 anos que tinha sido destruído, ou seja, a cidade e o templo. Já tinha se passado 30 anos quando o livro do Apocalipse foi escrito. O que acontece? É que a escatologia, a circunstância que levou o autor sagrado a escrever o livro do Apocalipse foi outra. O cenário político e religioso era outro. A expectativa, vamos dizer, escatológica era outra. A escatologia que nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, que vê a queda de Jerusalém e do templo como sinais do fim do tempo, já tinha sido superada, já tinha passado 30 anos e novas interpretações tinham surgido sobre o fim dos tempos. Quem era o novo inimigo em questão? Agora o novo inimigo, e com relação à igreja, era Roma. Quando o Apocalipse foi escrito, o inimigo apresentado ali nas páginas do livro do Apocalipse é Roma e seu imperador, que estavam lutando contra a igreja. E é nessa ótica, nessa expectativa, que o autor do Apocalipse escreveu. Para ele, veja, ele estava descrevendo coisas futuras, mas as coisas futuras para o autor do Apocalipse teriam lugar na sua própria geração, no seu próprio tempo. Como é que eu sei disso? É pelo próprio livro. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, guarde, brevemente, devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando o livro do Apocalipse foi escrito, o autor ele acreditava que a vinda de Cristo estava próxima, bem como tudo que ele está descrevendo no livro do Apocalipse, em breve aconteceria. E o que é que o livro do Apocalipse fala? O livro do Apocalipse ele fala da vinda do anticristo, que nada mais é do que Nero, ressuscitado dentre os mortos. Para o autor do Apocalipse, o grande vilão, aquele que haveria de se levantar contra o povo de Deus, era o imperador Nero, que já era falecido, mas ele retornaria dentre os mortos. Foi sob esta crença, essa ótica, que o Apocalipse foi escrito. A cidade que dominava sobre os reis da terra, descrita no capítulo 17, era Roma. Para o autor, ali era Roma. A besta saída do mar, ali era o Império Romano. E aquela besta ela tinha um duplo simbolismo. Primeiro era o Império Romano, que se levantava contra a igreja. E depois aquela mesma besta também era o imperador, a saber, o anticristo, Nero Redivivus. Era essa a crença do autor do Apocalipse, queridos. Quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu nessa fé. Ele acreditava que o que ele estava escrevendo em breve aconteceria. Ele esperava que Roma cairia em breve, ainda nos seus dias de vida. Ele esperava que Cristo viria para estabelecer o milênio aqui na Terra, ainda nos seus dias de vida. Tudo o que o autor do Apocalipse escreveu, toda a escatologia do autor sagrado no livro do Apocalipse, olha para a sua própria época, para os seus próprios dias de vida.
O livro do Apocalipse ele foi escrito para a igreja, para 7 igrejas da Ásia que representam a igreja de Cristo em todos os lugares. Então, o livro do Apocalipse ele traz uma escatologia com componentes diferentes da escatologia de Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto a escatologia ali dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, olham para a queda de Jerusalém e do templo e a subsequente volta de Cristo, a escatologia do Apocalipse olha para a queda de Roma, para a queda do anticristo, para a queda de Roma, para a queda das nações e a subsequente vinda de Jesus Cristo para julgar as nações e estabelecer o reino milenial de Cristo. O autor do Apocalipse, assim como Mateus e Lucas, ele retrabalhou o livro de Daniel. Por exemplo, os santos no livro de Daniel, quando você vê a expressão santos ali no livro de Daniel, ali é uma referência clara aos judeus. Os santos ali no livro de Daniel, não se engane, são os judeus. O grande perseguidor no livro de Daniel é Antíoco IV Epífanes. Só que o livro de Daniel, como eu já falei, ele foi retrabalhado, de forma que para o autor do Apocalipse, aquele que proferirá palavras contra o Altíssimo, ele de uma certa forma é retrabalhado pelo autor do Apocalipse, e ali está em foco nas páginas do livro do Apocalipse o anticristo. O autor do Apocalipse, ele retrabalhou o livro de Daniel, ele atualizou, por assim dizer, ele pegou figuras, expressões, linguagens, cenas do livro de Daniel e trabalhou no seu Apocalipse. Então, enquanto que os santos no livro de Daniel, que são judeus, os santos na página do livro do Apocalipse, nas páginas do livro do Apocalipse, são os cristãos. São os cristãos. Ok, queridos? É bom que tenha-se isso em mente. Isso aqui é um labirinto teológico. Isso é um quebra-cabeça. É só com muito estudo que se chega a essa conclusão que eu cheguei. Eu quero dizer para vocês que não é de hoje que eu estudo a Bíblia Sagrada. Eu tenho décadas que eu estudo a Bíblia, a escatologia. E eu sei o que eu estou lhe falando. A minha biblioteca, eu quero lhe dizer aqui sem nenhum orgulho, mas a minha biblioteca ela é grande. Você não vê minha biblioteca aqui atrás, mas os meus livros são todos guardados aqui. Eu ainda não tenho uma estante adequada para colocá-los, mas eu tenho muitos livros. Você pode ter certeza, eu tenho muitos livros. Há muito tempo, há décadas que eu venho estudando a Bíblia Sagrada, eu tenho muitos livros. Então, o que eu estou lhe falando aqui é a pura verdade. Todo o estudante da Bíblia, ele deveria repassar isso para os seus alunos. Ah, mas eu não vou repassar isso, porque isso vai fazer muitos desviarem, demoverem da fé. Não vai, meu irmão. Aquele que tem a fé segura em Deus, ele não vai se desviar por saber que o livro de Daniel foi reinterpretado. Aquele que tem a sua fé firme em Deus, ele não vai se desviar por saber que quem escreveu o livro de Daniel foi um judeu ali do período de Antíoco IV Epífanes, no 2º século, e não o profeta mesmo Daniel que viveu no século VI. Não vai. Quem tem a sua fé segura em Deus não vai se escandalizar por saber que, por exemplo, o Evangelho de Mateus não foi escrito por Mateus. E assim por diante, Lucas. Talvez Lucas tenha sido escrito por Lucas, não sei, não há provas. Mas enfim, quem tem a sua fé segura, ele não vai se escandalizar com o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou falando aqui é a verdade. Então eu estou fazendo este vídeo para prestar algum esclarecimento a alguns dos meus inscritos. Na verdade foi mais de um. Mas teve um que entrou em contato aqui comigo no WhatsApp e ele trouxe o trecho de Daniel 9:27 e perguntou, isso já não se cumpriu? Na ótica do livro de Daniel, sim. Mas o Daniel 9:27 ele foi retrabalhado nas páginas do Novo Testamento, de forma que nós poderíamos dizer, sinceramente, que Daniel 9:27, na ótica dos autores do Novo Testamento, é uma referência ao anticristo. Ok, meus irmãos? É uma referência ao anticristo. Então, quando
vamos trabalhar a escatologia, é bom que tenhamos isso em mente. Nós temos escatologias de vários períodos. Repito, a escatologia dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, ela se cumpriu, ou ela descreve acontecimentos ali que culminaram na destruição de Jerusalém e do templo. A única coisa que não aconteceu ali na escatologia de Mateus, Marcos e Lucas é a volta de Jesus Cristo. Mas as outras coisas tudo já tiveram lugar no primeiro século. Já a escatologia do Apocalipse, ao contrário, nada do que João descreve ali no livro do Apocalipse aconteceu. Do jeito que ele descreve, não. Professor, mas Roma caiu. Caiu, mas não foi do jeito que o autor previu. Para o autor sagrado, a queda de Roma, ela se dará, para o autor do Apocalipse, a queda de Roma, ela se dará pelas mãos do anticristo, que na testa, ou comandando 10 reis, ele virá e assolará a cidade de Roma, e retomará o poder, retomará o império. Isso não aconteceu na história. A cidade de Roma ela caiu pelos bárbaros. Nunca apareceu um anticristo para destruir a cidade de Roma. Então, nesse sentido, as profecias do Apocalipse, elas nunca se cumpriram. Tá bom? Elas nunca se cumpriram. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.